Gravando, 12 de agosto de 2023, aula experimental, vamos chamar assim. Eu sou o professor Ricardo Bastos, estou aqui para explicar como é que funciona o treinamento em física com foco na UES. Distribuí um PDF para a colega Eduarda, que distribuiu para outros alunos, e a gente vai ver como isso funciona na prática, certo? Qual é a grande dificuldade para fazer um treinamento para a UES? Encontrar exercícios em quantidade e em nível de qualidade que possam antever questões que a UES vai cobrar. Então, primeiramente, tem que saber quais são os assuntos principais. O de hoje vai ser um assunto importantíssimo, que é MHS, Movimento Harmônico Simples. E uma vez conhecidos, boa tarde, Felipe, uma vez conhecidos os assuntos, ter material para treinar. Nas aulas, essencialmente, vamos focar nos exercícios. Eles estão colocados de uma maneira que você pode, ao resolvê-los, revisar a teoria. Mas, se eventualmente houver uma dificuldade grande em algum exercício, a gente para e revisa a teoria suficiente para aquele grupo de exercícios, certo? O foco principal são exercícios. Teoria, caso necessário, tá bom? Então, eu reservei aqui, eu separei aqui algumas questões, vocês vão ver aqui na minha tela, questões que vão de pêndulo simples, questões simples de pêndulo simples, a questões complexas de MHS, massa-mola, tá bom? O MHS, pessoal, é o movimento harmônico simples, que é mais ou menos praticamente um movimento de vai e vem, né? Esse movimento de vai e vem tem algumas regras. Quais são as regras? Cálculo de período, funções horárias e tal, cálculo de energia. Então, essencialmente, é um assunto em especial que utiliza molas, algumas equações de molas, utiliza cinemática, basicamente do movimento circular como base, e também vai utilizar energia mecânica, potencial, cinética. Ou seja, não é um assunto esquisito, é um assunto diferente, porém que envolve coisas que vocês sabem de boa. Vocês têm habilidade de boas. Boa tarde, Aldir. Seja bem-vindo. Então, vamos iniciar aqui pela questão número 1. E, claro, os colegas podem me interromper a qualquer hora e pedir, professor, farra 20, farra 22, eu quero ver a 22. Eu estou aqui para ver a 22. É você que manda, tá bom? Você que manda. Enquanto eu estiver resolvendo, eu não vou conseguir ver vocês no chat. Escuto o som e vou lá conferir o que é, tá bom? Então, eu vou começar aqui resolvendo essa questão. Outro detalhe importante. Essas questões são coletadas de vestibulares do Brasil e algumas estrangeiras, certo? Todas elas pensadas com foco na UES. Primeira questão. Um determinado pêndulo simples oscila com pequena amplitude em um dado local da superfície terrestre, e seu período de oscilação é de 8 segundos. Reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 1/4 do comprimento original, sem alterar a sua localização, ou seja, sem mexer na gravidade, é correto afirmar que sua frequência em hertz será de quanto? Olha a pergunta. Ele começou falando de período, alterar o tamanho do pêndulo e no final pergunta sobre frequência, certo? Eu já escorreguei nessa questão também. Primeiro passo nesse tipo de questão. Professor, qual é a relação entre período e comprimento? E aí você vai para a equação do período. Período é 2π raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. E aí, nesse caso, aliás, em alguns casos, não precisa calcular tudo. É só ver qual é a dependência. Por exemplo, ó, dessa equação, você consegue ver que o período T, ele é proporcional a quê? Ele é proporcional à raiz quadrada do comprimento. Ele é proporcional inversamente à raiz quadrada do G, só que o G está fixado. Então, eu posso entender que o período é simplesmente, ele depende simplesmente da raiz quadrada do comprimento. E nesse caso, tem uma estratégia que eu acho muito boa, que é você fazer assim, ó. Você diz que o período 1 está para o período 2, assim como a raiz quadrada do comprimento 1 está para a do comprimento 2. É uma regra prática, como aquela terceira de Kepler.
Essa é uma regrazinha prática. Vai funcionar sempre que você perceber que uma grandeza depende da outra, diretamente ou inversamente e tal. Aqui tem que ser diretamente. Período 1 era 8 segundos. O 2, não sei. Comprimento antes era L. E depois L sobre 4. Então, posso concluir que esse período 2 vai ser a raiz de quanto? Esse L eu vou cancelar. E esse 1/4 eu vou passar para cima. Isto é, vai ficar raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, né? Então, o novo período vai ser quanto? Aqui, ó, vai ser 2, né? 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. Conclusão, o novo período é 4 segundos. E a frequência, professor, 1/4, certo? A nova frequência vai ser de 1/4, porque é o inverso do período. 1/4 de Hertz. Sacou? Muita gente pega a equação e desenvolve toda, né? No caso aqui, sabendo que tem variáveis que são fixas, você pode estabelecer essa relação de proporcionalidade e aplicar o que eu apliquei. É uma questão que sai rapidamente. Então aqui, ó, resposta 1/4, a alternativa C de casa. Pergunta? Tudo certo? Tudo ok? Certamente isso aqui deve ter espantado algum de vocês. Como é que eu ia saber disso aí, Ricardo? Não entendi isso aí, não. É uma estratégia. A gente vai usar isso aqui em vários locais. O que vocês vão mais ver comigo, o que mais vocês vão ver comigo são sacadas e estratégias para fazer a conta rápida. No começo vai ser estranho, no começo vai ser esquisito, vai parecer que eu quero complicar, mas quando você entende o meu pensamento, você percebe que tem um jeito rápido de fazer, que não requer um monte de conta, tá bom? Então, essa foi a primeira questão de pêndulo. A segunda tá beleza. Vamos passar para a terceira, que foi uma questão da própria UES, que certamente deve ter tirado o sossego de alguns de vocês que fizeram essa prova, a de 2023.2, primeira fase. Uma pergunta frequente, pessoal, que tem acontecido é o seguinte: Ricardo, os 2 últimos vestibulares da UES vieram no nível muito alto, né? Muito alto para os padrões de um estadual. Você acha que o próximo vestibular vai vir igualmente difícil? Olha, esse é um trabalho quase de adivinhação, né? Se você me perguntasse em 2019 se a prova da URCA, que foi terrível, se ela viria em 2020 tão terrível quanto, eu ficaria com a mesma dúvida de hoje. Não sei. Não sei se ela vai vir pior, igual, ou vai vir mais fácil. O que eu sei lhe dizer é que as 3 últimas edições da URCA foram muito fáceis, comparadas com a de 2019, por exemplo. Já a UES seguiu um caminho diferente. Ao invés de fazer a prova mais fácil, ela pegou muito pesado na última prova, na penúltima e na última. Então a resposta é, não sei. Não sei se a prova vai vir daquele jeito, mas a gente tem que se preparar como se fosse para aquela prova, certo? Nada de baixar o fogo achando que vai vir fácil agora, tá bom? Questão 3. No laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com 2 pêndulos simples. Um dos pêndulos possui fio de comprimento L e período 2 segundos. Ao passo que o segundo pêndulo, com comprimento 21% maior, apresenta período T, quando medido com auxílio de um cronômetro. Ainda bem, né? Não foi uma balança ou uma fita métrica, um cronômetro. Então, esse aqui, ó, que tem 21% maior, comprimento 21% maior, ele tem período T. E o pêndulo de comprimento L, ele tem período 2 segundos, certo? Quando os 2 pêndulos são largados simultaneamente e postos a oscilar livremente. Após 1.800 oscilações do primeiro
e desprezados quaisquer tipos de atrito, né, efeitos resistivos indesejados, o segundo pêndulo estará adiantado ou atrasado. Bom, o que acontece quando você aumenta o comprimento de um pêndulo? Ele atrasa ou adianta? O que é atrasar ou adiantar? Atrasar ou adiantar quer dizer você aumentar o período. Ou seja, o tempo que leva para ir e voltar, ele fica mais longo. Período mais longo atrasa. É como se o ponteiro dos segundos demorasse mais do que um segundo para marcar o próximo segundo. Então ele está atrasando. Então vamos analisar o período desse pêndulo. 2π raiz de L sobre G. Você percebe aqui que o período ele tem a ver com o comprimento. Ou seja, comprimento maior vai dar um período maior. Ricardo, eu posso usar a mesma estratégia daquela questão anterior? Pode, sem dúvida. Porque aqui o G é fixo. Vou escrever assim, ó. Período 1 está para período 2 igual a raiz quadrada de L1 sobre L2. O período antes era de 2 segundos. O comprimento era L. E o novo comprimento aumentou 21%. Como é que eu faço para representar matematicamente esse aumento de 21%? É só acrescentar 1,21. E se você está pensando no que eu estou pensando, e eu estou pensando naquilo, ou seja, transformar esse 1,21 em 121 sobre 100. Olha que bacana. Aqui eu posso mandar esse L para Marte. Está na moda, né? Aí eu boto aqui 2 sobre T2. E a raiz quadrada, o que eu faço? Ó? Eu tenho 1 sobre 1,21. Ou seja, 1 sobre 121 sobre 100. Vou inverter. Vou colocar o 100 para cima e o 121 para baixo. E nesse momento, eu vou perceber o seguinte, que a raiz quadrada de 100 é 10 e que a raiz quadrada de 121 é 11. Em outras palavras, o nosso período vai ser agora 22 sobre 10. Ou, se quiser, 11 sobre 5. Ricardo, compensa mexer na fração? Não. Se você estiver fazendo a conta, encontrou uma fração, deixa como está, tá bom? Não vá querer fazer o cálculo aproximado, deixa a fração como está. E nesse caso vai ser 11 quintos, né? 11 quintos de segundo. Pronto, o nosso relógio ele vai demorar 11 quintos de segundo para marcar um segundo. Ou seja, para fazer uma oscilação. A pergunta é, qual vai ser o atraso desse relógio por causa disso? Você sabe que o atraso é uma consequência do intervalo considerado. Se eu tenho um relógio que está atrasando, digamos, 1 segundo a cada minuto, ao fim de 1 hora, atrasará quanto? 60. Se o relógio atrasa... Desculpa, falei besteira, né? Se o relógio atrasa 1 segundo a cada hora, ao final de um dia, ele terá atrasado 24 segundos. Então, o primeiro passo é estabelecer um período, certo? No período de 24 horas, esse relógio atrasaria quanto? Ele está atrasando 1 segundo a cada 1 hora. 24 horas, 24 segundos, né? Então, preciso saber o intervalo de tempo que levou essas 1.800 oscilações. Foram quantos segundos para dar essa quantidade de oscilações? Porque ele quer o tempo de atraso, né? Então, vou botar aqui, ó. Intervalo de tempo de atraso. É como eu disse para vocês, ó. Para saber quanto o relógio atrasa durante um dia, eu tenho que saber o atraso dele a cada hora. Né? A cada hora ele atrasa 1 segundo, 24 segundos de atraso. Nesse caso aqui, esse relógio, ele daria, caso
Ele vai dar 1.800 oscilações. Então, se ele funcionasse corretamente, isso levaria quantos segundos? Para dar 1.800 oscilações. Se você não está entendendo o que eu estou falando, deixa eu fazer aqui uma observação. Vai ficar mais fácil. O período é o inverso da frequência, né? Esse 2 é período. O período é o inverso da frequência. E a frequência, galera, seria a quantidade de oscilações por intervalo de tempo. Ou seja, o período pode ser interpretado como o oposto, né? Esse período seria ΔT sobre N. Isso é o período. Foram feitas quantas oscilações nesses... Aliás, levou quanto tempo para dar essa quantidade de oscilações? Bom, o período do nosso relógio é 2 segundos. O correto, né? Intervalo de tempo é o que nós queremos. Sobre a quantidade de oscilações, foram 1.800. 1.800. Então, aqui, ó, o intervalo de tempo que levou para dar essas 1.800 voltas, né? Ou oscilações, 3.600 segundos, 1 hora. Pronto. E aí vamos ver o tempo que leva para isso acontecer nesse outro relógio, no relógio atrasado. Eu vou aqui otimizar o meu espaço, como vocês estão vendo, né? Eu tenho a caligrafia grande, então tem que gerenciar aqui os espaços. Eu podia ficar dando zoom, sabe? Mas eu acho que não é legal. Eu acho feio ficar dando zoom. Pronto, então, para realizar essas 1.800 oscilações no nosso relógio correto, né, em bom funcionamento, levaria 3.600 segundos. E nesse relógio defeituoso, levará quanto tempo? Vamos lá. Vou usar a mesma estratégia. Vou pegar o período dele, ó, que é 11/5, igual ΔT' sobre as mesmas 1.800 oscilações. E como eu disse para vocês, ó, não compensa mexer nas frações. É bom deixar as frações de maneira intacta, né? Por quê? Porque rola simplificações, ó. Por exemplo, aqui, esse 1.800 eu posso dividir por 5. Vai dar quanto, Ricardo? 1.800 dividido por 5 dá 360. Aqui dá 1, aqui dá 360. Então, o nosso intervalo de tempo seria de quanto? Seria 360 vezes 11. Vixe, Ricardo, mas aí vai dar ruim. Por quê? Porque eu não tenho... Eu não tenho alternativa. Fica aí, meu filho. Gente, esse programinha aqui é ótimo, mas volta e meia vai rolar aqui um fight entre nós dois, sabe? Eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra. Então fica 360 vezes 11. Traduza. Bom, como os itens estão falando de minuto, o que você sugere que eu faça aqui para converter essa quantidade de segundos em minutos? Divide por 60. Então, vamos lá. Vamos encontrar o nosso intervalo de tempo dividindo essa quantidade aqui, ó, 360 vezes 11 por 60. Para quê? Para expressar a nossa resposta em segundos. 360 por 60 dá 6. Então aqui, galera, teríamos 66 minutos. Vala, Ricardo. Nesse relógio aí que está com defeito, levaria 66 minutos. E no relógio que está ok, levaria só 60, né? É 1 hora. Conclusão,
o nosso relógio está adiantado ou está atrasado. Se ele levou mais tempo para fazer a mesma coisa, ele se atrasou ou se adiantou? Pode falar, viu? Atrasou. Exatamente, atrasou. Ele está 6 minutos atrasado. Então, atrasado em 6 minutos, quando comparado com o primeiro. Entendeu? Então, o primeiro passo, encontrar o período do relógio que está com defeito. 11/5. Passo seguinte, interpretar o que esse período tem a ver com essa quantidade de oscilações. Para isso, eu disse que o período era inverso da frequência. E a frequência, como nós sabemos, é a quantidade de oscilações por intervalo de tempo. Feito isso, descobrimos quanto tempo leva para acontecer essa quantidade de oscilações. 3.600 segundos. E se fosse com outro relógio? Levaria quanto tempo? Tanto. Se nossa resposta ficasse abaixo de 60, é porque o nosso relógio estaria adiantado. Mas essa conclusão final fica fácil, porque na nossa análise inicial, ó, já tínhamos visto que o período e o comprimento têm relação. É diretamente proporcional? Não. O período é proporcional à raiz quadrada do comprimento. Não é diretamente proporcional, tá bom? Então, conclusão, período e comprimento têm relação direta, né? Se eu encontrar um período maior, é porque o relógio atrasou. É uma questão bonita que deve ter assustado a galera. Na primeira fase logo, né? F1, ó, primeira fase. Belezinha? Tranquilidade? Pô, eu não estou aqui para assustar ninguém, mas vocês já conhecem a prova da UES, estão se preparando para ela, sabe que não pode ir assim também muito autoconfiante, né? A não ser que você tenha treinado muito. Ricardo, e se eu ficar só resolvendo provas anteriores, eu faço um treinamento bom? Você faz um treinamento legal, certo? É interessante. Agora, vai ser um sofrimento grande, porque tem questões que a UES cobrou no passado e só cobrou lá, e nunca mais cobrou. E você talvez não vá conseguir reunir uma quantidade boa de questões para treinar, tendo só a UES como referência. Tipo assim, montar uma lista de MHS, como essa que vocês receberam, que tem 30 questões. Só com questões da UES seria um desafio tremendo para vocês, alunos. Ah, mas eu posso comprar pela internet, UES por assunto? Ótimo, você pode comprar. Mas eu digo para você, o melhor não é ficar só olhando para o passado, é através de questões, né? O melhor é olhar para o passado e pensar o que o passado tem para me dizer, quais são as tendências da UES, qual é a tendência da UES dos últimos 5 anos, essa tendência mudou ou permaneceu, qual é a incidência de MHS, qual é a incidência de capacitores, porque assim, você vai conseguir estatísticas, por exemplo, a UES cobra 20% de mecânica, 20% de eletricidade, 10% de termologia. Esses números são vazios, certo? Quando você pega a prova, como eu fiz, toda destrinchada, eu posso dizer para você, capacitor vai cair uma questão, MHS vai cair 2, de cinemática vai cair uma questão, de move, vai envolver possivelmente solução gráfica ou questões com Torricelli. Então, eu consigo preparar a sua lista baseado na obra e não em números, que eu acho muitas vezes vazios. São muitas vezes vazios. Bom, vamos agora de novo para uma questão da UES de MHS agora, a questão 6, que foi também da última prova. Aqui foi segunda fase. Professor, eu coloquei umas questões no chat. Que bom. Ótimo. No chat aqui do Meet. Ei, professor, quais bancos o senhor acha, assim, de outros vestibulares que são parecidos com a UES? Porque, tipo assim, a tendência da UES nos anos está sendo ela abordar as questões cada vez de uma abordagem muito diferente que a gente, tipo, nunca vê, assim, muito bem em sala de aula. Tipo, ela sempre está procurando inovar nos últimos, pelo menos, 3 anos, entendeu? Perfeito, Aldir, perfeito. Aldir, esse trabalho aí é um trabalho que eu faço continuamente, incansavelmente, de descobrir que vestibulares no Brasil ou que questões dos vestibulares por aí têm
assim, semelhança com a UES. Conseguiriam antever uma questão da UES. E eu digo para você, é uma tarefa dura, difícil, porque são muitos vestibulares e você tem que praticamente folhear a prova para eleger as questões. Aí se você me perguntar, Ricardo, me dá aí no Brasil uma referência de MHS, de alto nível. Alto nível, SpaceX, AFA, Escola Naval, especialista, está começando também a pegar essa onda. E vestibulares? Vestibulares feitos pela Consultec, da Bahia. Tem a UESB, a UESC, a Estadual Feira de Santana. Então, assim, para cada assunto que a UES explora, tem uma referência no Brasil. Eletrostática, UESP, Estadual do Piauí. Né? Por exemplo, na parte cinemática, eu pego muitas questões que eu acho parecidas. AFA, questões indianas. Olha o nível. Questões indianas. Né? Questões do Sul, da UFRGS, solução gráfica. Então, cara, Aldir, é uma resposta meio complexa e que eu me pergunto isso constantemente. E para fazer essas listas que vocês vão receber, essa consulta vai ser feita por mim e a lista vai sair o ouro, a nata, o que a UES de fato cobra e como cobra, tá bom? É o meu trabalho. Muito obrigado. É o meu trabalho principal é esse. É deixar vocês na cara do gol, rapaz. Porque, gente, tem coisa pior do que você ter que bater um pênalti de olho fechado e com o pé trocado. Se o cara dissesse, ó, tá aí, a trave tá vazia, o goleiro tá deitado no chão, deitado, assistindo Netflix, você vai bater esse pênalti, mas é com o olho fechado, com o pé trocado, e depois de dar 3 voltas em torno de si. Vixe, cara, aí é complicado, né? Bater um pênalti assim, mas você bater um pênalti com o olho aberto e com o pé bom, ou seja, tendo treinado da maneira certa, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E é o que eu vou fazer com vocês. Eu vou treinar para a gente bater os pênaltis e no dia você vai, inclusive, poder fechar o olho. Né? Em alguns casos, você fecha o olho para fazer graça com o goleiro. Por exemplo, uma questão como essa aqui, ó, uma questão de altíssimo nível, cara. E aqui tem uma coisa que, como eu falei, nos vestibulares da Bahia, da Consultec, esse lance de calcular o φ0, que é a essência da questão, é o φ0, está o tempo todo caindo. Ricardo, como foi que tu descobriu isso? Folheando as provas. Folheando as provas. A videoanálise como estratégia didática para o ensino de física tem sido amplamente utilizada, em especial o software Live Tracker, que pode ser empregado na análise de diversos sistemas físicos. Ao realizar a coleta de dados do sistema de massa-mola, de amplitude A, o estudante faz uso de um sistema de coordenadas 0x, com o centro das oscilações em 0 e origem 0x. A partir da análise via software, o estudante obtém que, no instante 2, a coordenada de M é 0. E no instante 4, a coordenada é 32 sobre π. Sabendo que o período de oscilação do sistema é 16 segundos, a amplitude em centímetros vai ser de quanto? É uma questão aterrorizante. Até para mim, certo? Até para mim. É uma questão que dá um frio na espinha. Porque o cara olha aqui, ele deu 2 elongações, né? 0 no instante 2 e 32 sobre π no instante 4. Aí você pensa na equação da elongação. Claro que para você ir para o US, você tem que saber as equações, né? A equação da elongação, o famoso x, é amplitude cosseno de ômega t mais φ0. Mas, Ricardo, se você não souber essas equações, você vai explicar na aula? Vou. Com certeza. Vamos deduzir todas elas. Vamos fazer o que você precisar para desenrolar isso aqui. Tá bom? Fique tranquilo. Bom, o que é que nós sabemos? 2 elongações e 2 instantes. Então, e também a pulsação, né? A pulsação, que às vezes é chamada de frequência angular, eu detesto isso. Frequência angular, certo? É a mesma coisa de pulsação. A pulsação é 2π sobre período. 2π sobre período.
Quanto é o período? 16, né? Então, 2π por 16 dá π por 8. Dá π sobre 8. Rádio por segundo. Muito bem. Ricardo, o que está faltando para você ser feliz? Está faltando o φ0. Para você ser feliz 100%, falta o φ0. Vamos lá. x1, né, é 0. Amplitude é o que a gente quer. Cosseno de ômega, π sobre 8t. Quanto é o t? Ele falou que é 2. Mais o φ0. Pronto. Isso aqui é a primeira parte. Ricardo, como é que eu vou descobrir esse φ0, cara? Tem alguma dica especial? Tem. Tem uma dicasinha da hora. Ó, toda vez que surgir uma dificuldade com o φ0, a minha dica, compare com o ciclo, né? Aquele círculozinho, movimento circular. Então você pega aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui nessa outra página aqui, ó. Toda vez que rolar uma dificuldade para saber o φ0, você vai simplesmente fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma forma já prontinha. Vou pegar um círculo redondo, porque os meus não são redondos. Não sei por quê, cara. Deve ser defeito nessa caneta aqui, ó. Deve estar com defeito. Eu começo a fazer, fica torto. Não é minha culpa, é a culpa da caneta. Pronto, olha só. O que tem pra gente saber daqui, ó? O que você deve saber desse ciclo? Bom, aqui no eixo horizontal, que é o eixo das elongações, o nosso X, nós temos 2 pontos especiais, que são essa extremidade mais A e essa outra extremidade menos A. E em termos de ângulo, nós temos aqui, ó, sendo o 0. Bem aqui, nós temos o π sobre 2. Bem aqui tem o π. E bem aqui tem o 3π sobre 2. Então, quando a partícula, eu vou supor aqui que ela está oscilando em movimento circular. Isso aí foi um acidente. Era para ser uma reta. Pronto. Então, nossa partícula está aqui, ó. E tem um detalhe, viu, pessoal? Essa partícula aqui, que descreve o movimento circular, que é que vai projetar o nosso MHS, ela gira de revés 3, no sentido anti-horário. Por quê? Porque quiser assim. É uma convenção, ó. Eu acho que o cara que escolheu esse sentido era canhoto. É cor de canhoto, né? Fazer anti-horário. Então, o sentido aqui é esse. A projeção no eixo X é o que nós chamamos de elongação. É o afastamento entre esse ponto e esse 0 aqui, ó. Ok? O ângulo é esse aqui, ó. Esse φ. Aí a pergunta é, Ricardo, como é que eu vou descobrir esse φ0? A partir de pistas. Por exemplo, nessa questão, ele deu uma pista, vamos dizer assim, não foi tão boa. Por quê? Porque ele diz que a partícula está no 0. No instante 2, a partícula está na posição 0. E aí? Como é que eu vou saber o φ0 nesse momento? Bom, pegando a nossa equação aqui, pegando essa equação, como é que se deve proceder? Vamos lá. Quero saber o φ0. Ricardo, o φ0 corresponde a qual instante? O instante 0. Não o instante 2, não, é o instante 0. Certo? φ0, instante 0. Quanto é que é o φ0 afinal? Galera, isso aqui é uma equação cosseno. Quanto é que tem que ser o ângulo para que o cosseno seja 0? Quais são os valores de ângulo que tornam o cosseno desse ângulo 0? Pode ser 90, cosseno de 90 é 0, e pode ser 270. Então, a partícula, ela podia estar numa dessas posições. Ou seja, esse conteúdo aqui, o conteúdo desse parêntese
esse π sobre 4 mais φ0, isso aqui pode ser π sobre 2, que torna esse número 0, mas pode ser também 3π sobre 2. O que vai definir se é π sobre 2 ou 3π sobre 2? Olha só. No instante 2, a partícula está em x0. No instante seguinte, ou seja, no instante 4, ela está noutra posição que é positiva. Então a partícula estava numa posição e no instante seguinte ela está... Desculpa, no instante 2 ela estava no 0. Aí no instante seguinte ela vai estar em 32 sobre π. Então, conclusão, essa partícula ela está andando para a direita ou para a esquerda? Ela está andando para a direita. Porque ela podia estar, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, só que no instante seguinte, ela estaria por aqui, ó. Ou seja, teria uma elongação negativa. Mas como ele falou que no instante seguinte, no instante 4, por exemplo, ela vai estar numa parte positiva por aqui, ó. Né? Aqui, ó, seria o x0, desculpa, o x2, né? Instante x no instante 2 e aqui o x4, x no instante 4. Então, como o x4 está positivo, quer dizer que a partícula está andando para a direita. Então, se eu estava na dúvida entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a dúvida está sanada. Ela está onde? No 3π sobre 2. Então, isso aqui é 3π sobre 2. O que faz... Eu entendi essa parte. Agora, eu só queria entender que como que eu consigo ver na questão que o cosseno tem que ser 0. Eu não entendi muito bem. Ah, porque é o seguinte, essa equação aqui, ó, ela envolve o A, que é uma coisa positiva, que vai ser multiplicada por esse número. Então, como o produto está dando 0, só tem um jeito. É que isso aqui seja 0. Ah, entendi. Ele quer x0, então para dar 0 tem que ser... Ah, entendi. Aí a pergunta é, que valores de ângulo tornam esse número 0? Aí, como eu falei, temos duas hipóteses. Pode ser π sobre 2 e pode ser 3π sobre 2. O que vai definir se é π sobre 2 ou 3π sobre 2 é o que acontece no instante seguinte. No instante 2, está no 0. No instante 4, está numa posição positiva. Então, quer dizer que a nossa partícula está andando para a direita. Se ela está andando para a direita, ela deveria estar na parte de baixo. Por isso que eu escolhi o 3π sobre 2. Se ele dissesse que o x4 seria menos alguma coisa, é porque a partícula estaria na parte de cima. Então, eu teria que pegar o π sobre 2. Certo? Isso aqui é um dos jeitos. Para cada questão dessas, tem uma estratégia para encontrar a fase inicial. Mas essa aqui é a mais comum em vestibulares e em escolas militares. É te deixar na dúvida. O movimento começou de onde? Quando o bloquinho estava sobre o 0. Quando ele fala que no instante 0 o bloquinho está na posição 0, você fica na dúvida. E ele está indo para a esquerda ou está indo para a direita? Essa informação a questão tem que dizer. Porque dizer que o movimento começou com a partícula em cima do 0, mas, Ricardo, que sentido tem? Se eu deixar o bloco em cima do 0, ele nem se move. Mas, pessoal, esse negócio de T0 não é o T0 quando tudo começa. O T0 é quando eu começo a marcar. Esse bloco já estava em movimento, para lá e para cá. Então, eu decidi marcar o 0 quando o bloco passou pelo 0. Aí pergunta, ele passou pelo 0 voltando ou indo? Aí a questão tem que dar alguma pista, certo? Então, nesse caso, sabíamos que esse cosseno tinha que dar 0. A dúvida era sobre o ângulo, se era π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, continuando aqui, vamos ter φ0 igual a 3π sobre 2 menos π sobre 4.
Bom, e aqui eu dou uma dica, ó. Bote aqui vezes 2, bote aqui vezes 2, para deixar todo mundo com o mesmo denominador, né? Eu sei que todo mundo detesta fazer conta com frações, então o que você puder fazer para ajudar nas contas com fração, faça. Aqui vai ficar 6 quartos menos 1 quarto. 6 quartos menos 1 quarto dá 5 quartos. Então, 5 quartos de radiano seria a fase inicial. Ricardo, essa fase inicial vai servir para quê? Vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar agora. Olha só. Fase inicial encontrada. A pergunta foi a amplitude. Aí nós temos uma segunda informação, que é o x no instante 4. Vou pegar a função horária de novo. Vou pegar aqui de vermelho. Ó, o x, ele está dizendo que é 32 sobre π. 32 sobre π igual. Amplitude desconhecida vezes o cosseno de quanto? Pulsação, π sobre 8, vezes o tempo, que é instante 4, né? 4, mais a bendita fase inicial, que é 5 quartos. 5 quartos de π. Beleza. Vamos fazer a conta agora. 32 sobre π igual a cosseno de... Professor, eu posso usar aquela estratégiazinha de vezes 2 também ali no 5 quartos? Pode. Você vai ficar viciado nisso aqui, ó. Tá por mim, ó. Vezes 2, vezes 2. Ops! Na verdade, professor, ó, daria para simplificar bem aqui, ó, né? 4 por 2, 2. 8 por 4, 4. Aí fica 2π mais 5π, 7π sobre 4. Ótimo. 7π sobre 4. Aí aqui bate o nervoso, por quê? A gente não está acostumado a trabalhar com ângulos maiores do que 90 graus, né? A gente passa o tempo todo trabalhando com o primeiro quadrante, de 0 a 90. Aí quando ultrapassa o primeiro quadrante, a vida fica complicada, né? O que é 7π sobre 4? Como é que eu calculo o cosseno desse ângulo? Como calcular o cosseno de 7π sobre 4? Deixa eu pegar aqui emprestada essa circunferência. Ó, como é que nós calculamos o cosseno de 7π sobre 4? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como calcular isso. Tem duas formas. O que eu vou falar para vocês é chamado de recorrência ao arco do primeiro quadrante. Tem duas formas de fazer. Você sabe, né, que tem os 4 quadrantes. E aí, quando o ângulo ultrapassa o primeiro quadrante, o que a gente faz? Por exemplo, ó, se o ângulo ultrapassar o primeiro quadrante para cá, bem aqui, ó. Se esse ângulo fosse 135 graus, o que você faria? Bom, professor, era 90 mais 45. Então, aqui, gente, ó, você pega esse ângulo, que é o 45 graus, né? E aí, o cosseno dele, vamos projetar, ó. Cosseno de... aqui também, ó. Olha, saiu quase reto, sem usar a ferramenta. Aqui, ó. Então, a gente vai e faz uma brincadeira aqui, ó. Como é que é essa brincadeira? Aqui, se fosse desse lado, seria raiz de 2 sobre 2. Como está simétrico, né? Porque aqui, ó, 45, 45. Então, simétrico, se o ângulo for 135, seria menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Mas, Ricardo, o ângulo aqui em questão, cara, é 7π sobre 4.
Se fosse 8π sobre 4, dava 2π, ó. Ou seja, quanto é que está faltando para completar uma volta? Vamos lá. Uma volta, 8π sobre 4, menos esse ângulo, 7π sobre 4. Dá quanto? Π sobre 4. Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Nesse caso aqui, meu povo, fica aí, círculo. Gente, é uma relação difícil, é amor e ódio. Olha aí, ó. Ele não quer não, sabe? Ele não quer ajudar não. Então eu vou apagar aqui na marra. Volta e meia vai ser aqui uma briga com esse programa aqui, ó. Por que tu não usa outro? É porque esse aqui eu gosto, cara. Vou já mostrar por que eu gosto dele. E vocês vão amar esse programinha também, viu? Então, o que acontece? Tá faltando π sobre 4 para completar uma volta. A nossa projeção tá para onde, pessoal? Tá faltando π sobre 4 para fechar a volta. Π sobre 4 radianos. Ah, Ricardo, entendi. Quando eu projetar aqui, ó, vai ser a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Isto é, vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, quando faltar 30 graus para fechar uma volta, ou seja, 330, teria o mesmo cosseno. Essas sacadas, né, você vai pegando com o tempo, entendeu? Essas sacadas vão aparecendo com o tempo. Chama-se recorrência a um arco do primeiro quadrante, tá? Então, resumindo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse cosseno aqui, aliás, ó, equivale ao cosseno de π sobre 4. Que vocês sabem que é raiz de 2 sobre 2, né? Essa questão, gente, é uma questão difícil por essa questão matemática, né? A matemática dela é que é chata. Não é que seja uma questão monstruosamente, fisicamente difícil, não. Ela é matematicamente cansativa. Então, 32 sobre π igual a vezes raiz de 45, que é π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Passa esse raiz de 2 sobre 2 para o outro lado. Vai ficar 64 sobre π raiz de 2. Racionalizando, vai para cima, raiz de 2 e desce 64 sobre 2. Vai ficar 128 sobre 2, né? Dá 64 raiz de 2. Peraí, eu tô me enganchando aqui, é? Raiz de 2 sobre 2. Da letra B, professor. 32 raiz de 2 sobre π. Sim, é verdade. Obrigado. Porque esse raiz de 2 sobre 2, pessoal, é a mesma coisa de 1 sobre raiz de 2. Pronto, meu filho. O cara via até aqui para marcar o item errado, é de lascar, né? É de lascar, macho. Ó, 32 raiz de 2 sobre π. Ricardo engoliu 4 tubarões e se engasgou com a piaba. Pronto. Isso aí em centímetros. Item B de bola. Ou seja, é uma questão que envolve muita matemática, conhecer ângulo, ciclo trigonométrico, né? É uma questão meio chata. Mas a dica é, pense nisso aqui. Faça um desenho rápido e veja projeção para descobrir o φ0. Para entender o que é o φ0. Esse ângulo aqui, ó, entender como é que você vai proceder para achar esse ângulo. E claro, se o ângulo ultrapassar π sobre 2, aí você vem para cá, para interpretar qual seria o cosseno. É claro que você pode decorar 50 formas, 50 tons, né, de ângulos obtuso, suplemento, complemento, mas para mim, Ricardo Bastos, quando o bicho aperta, eu venho para cá, sem ter nenhuma regra na cabeça, certo? A única regra que eu memorizo é aquela, seno e cosseno são iguais
se os ângulos forem complementares. Essa aí para mim está suficiente. Aqui eu vim para cá sem problema e faço as sacadas na figura. Deixa eu ver aqui no chat. A próxima questão é a 12. 12. Ótimo. Só questão maravilhosa. Só questão linda. Pessoal, vocês que estão aqui comigo e os que verão mais tarde, né, que não me conhecem ainda, eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal tem lives preparatórias para a UES, para a FUVEST, para a Escola Naval, para a AFA. Tem muita questão resolvida da UES. E tem lives, né, de resolução da UES. A última foi a pior. Ricardo, qual foi a questão que te fez sofrer mais na prova? Foi a 19. Aquela do carro. Foi a que me fez sofrer. Eu até brinquei com o Renato, um colega meu. Eu marquei a live para começar 8 da noite, aí quando deu 7h30, que eu percebi que eu não tinha achado a resposta da questão 19 ainda, eu liguei, Renato, pelo amor de Deus, cara, me dá uma luz, porque a questão 19, aquela dos carros lá do professor do test drive, não tá saindo não, cara. O que o Renato me diz? Ricardo, um colega meu aqui tá sofrendo com ela também. Não conseguiu também ainda. Dureza. Das 20, 19 eu fiz assim, rapidinho, né? Assim no papel. Mas aquela questão lá não saiu rápido, não. Mas, enfim, eu tenho certeza que vocês, com um treinamento adequado, daquelas 20, conseguem fazer 18 na boa, 19, né, com a esticada maior, e talvez as 20, se você for dedicado mesmo. Se física for o seu problema, né, você vai conseguir estudar, focar mais na física, você fecha as 20, tá bom? Em uma atividade experimental de física, um dispositivo conhecido como sistema massa-mola foi montado sobre uma superfície sem atrito, conforme ilustra a figura a seguir. Os blocos EMão e EMinho possuem massas respectivamente iguais a 9 e 1 kg. Ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio, o sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, sem que haja deslizamento do bloco M em relação ao bloco EMinho. Isso é importante. Vai oscilar sem que haja deslizamento entre o EMão e o EMinho. Beleza. Durante essa atividade, um estudante verificou que o sistema realiza 10 oscilações em 20 segundos, com amplitude 30. Para efeito de cálculos, o π é 3 e o g é 10. Para que não ocorra deslizamento entre os blocos por conta do movimento harmônico simples, o coeficiente de atrito entre os blocos tem que ser quanto? Muito boa. Questão muito legal. Qual vai ser a situação extrema em que o atrito vai ser posto à prova? Vai ser no meio ou quando o bloco estiver nas extremidades? Digo aí. Onde é que o sistema, que o atrito, vai ser colocado à prova? Quando o bloco passar pelo centro ou nas extremidades? Arrisquem. Digam alguma coisa. No centro ou extremidades? Vai, Eduarda. Fala aí. Bom, eu vou ler o pensamento da Eduarda. Ela está pensando nas extremidades. É exatamente isso. Pronto. Por que nas extremidades? Galera, essa mola, ela vai sendo comprimida para a esquerda e vocês acham que ela quer ser comprimida? Quer nada. Ela quer voltar para o tamanho original. Então, quanto mais eu empurro a mola para a esquerda, mais a mola empurra para a direita. Quando a mola está sendo esticada, quanto mais eu estico, mais a mola puxa de volta. Ou seja, nas extremidades vai ser o ponto, né? Serão os pontos em que a puxada ou empurrão é o mais forte de todos. Então, nessa hora do empurrão, o que vai acontecer, Ricardo Bastos? Na hora do empurrão, esse bloco de baixo vai sofrer uma puxada ou uma empurrada com força
E o bloquinho de cima, se ele não se segurar, ele vai ficar. É que nem uma moto, quando o cara arranca, o piloto arranca a moto de uma vez, se o garupeiro não estiver ligado, ele fica, né? A mesma coisa aqui. Então eu vou puxar esse bloco de baixo, ó, violentamente para cá. E cadê por que esse bloco eminho vai acompanhá-lo? Só por causa do atrito. Certo? Então o atrito é que vai fazer o bloquinho Mzinho ir junto com o outro. Então quem está permitindo, olha só que interessante, ó. Quem vai permitir que o bloco de massa eminho siga o emão é o atrito. Mas eu aprendi que o atrito é uma força oposta ao movimento. Você aprendeu certo. Oposta ao movimento relativo entre as superfícies. Então, entre as superfícies dos dois bloquinhos, o atrito é oposto. Ou seja, o atrito que rola entre as superfícies é um atrito para a esquerda. Só que toda ação tem reação, né? Se o bloquinho faz um atrito para a esquerda, ele sofre um atrito para a direita. Então, esse aqui é o FAT. Certo? Mas, Ricardo, se eu simplesmente fizer uma força de atrito para ir, esse bloquinho ele vai acelerar. Por que o bloquinho não acelera? Se ele está recebendo só uma força. Sabe por quê? Por causa da inércia. Ó, eu estou pegando um momento, pessoal. Vamos ver se vocês entenderam aqui a história. Se essa força que eu coloquei no bloco em mão aqui, ó, se essa força aqui está sendo para direita, é porque o bloquinho estava indo para a esquerda. Ah, quer dizer que a força elástica é sempre de revés 3? É sempre de revés 3. A força elástica é sempre oposta. Então, na hora que o bloquinho em mão, que o bloco em mão estava indo para a esquerda, que empurrou a mola ao máximo, a mola empurrou de volta. Então, isso aqui que eu estou representando para vocês, ó, é quando o bloco estava se movendo para a esquerda. Que esse bloco empurrou a mola e a mola empurrou de volta. Certo? E aí o bloquinho eminho está voltando com o bloco em mão. Olha que loucura. Né? Nesse momento, o bloco só fica aí em cima por causa do FAT. E cadê quem é a força que está atuando sobre o bloco de cima? Para equilibrar esse FAT? Inércia. Ah, então, quando o bloquinho de cima estava indo para a esquerda, se não tivesse nada segurando, ele continuaria, por inércia. Continuaria. Essa é a sacada, certo? O bloquinho de massa Mzinho, ele iria continuar em movimento por causa da inércia. Então, a inércia e o FAT se equilibraram, tá bom? Bom, ele quer saber o quê, Ricardo? Ele quer saber qual é o atrito máximo. Opa! Você pode repetir porque aqui o FAT é na mesma direção da força elástica? Vamos lá. O bloquinho está indo para a esquerda, certo? O que acontece se não tivesse nada segurando esse bloquinho, Mzinho aí, Eduarda? Ele permaneceria para a esquerda. Pronto, pense você. Você está no seu carro dirigindo. Aí, de repente, você tem que frear de uma vez. O seu coleguinha do lado, se ele não estiver atento, ele vai ser rebolado para frente. Esse sistema de blocos está indo para a esquerda. Se não tiver nada segurando eles, eles continuam para a esquerda. Então, por inércia, os dois blocos vão para a esquerda. Entendeu? Então, esse MA, Eduarda, esse MA, Mzinho A, é a inércia do bloquinho para a esquerda. É porque eu estava pensando assim, eles estão indo para a esquerda, mas vai ter um ponto que vai estar tão comprimido que ele vai voltar. Né? Aí nessa volta, o FAT não seria para o outro lado. Mas veja só, na hora que o bloquinho para a esquerda, eu estou pegando eles se movendo para a esquerda. Na hora que eles pararem, o que acontece? A inércia deles quer que eles permaneçam para a esquerda. Então aqui, Renata, desculpa, Eduarda, aqui, ó, teria também a inércia do bloco de massa em mão. Então os dois têm inércia para a esquerda. Porque eles estão indo para a esquerda.
até que a mola para e joga de volta. O que tem que acontecer é o equilíbrio. Porque se não tiver esse equilíbrio, Eduardo, o sistema não para. O MHS para onde? Nas extremidades. E para parar, o que tem que acontecer? A aplicação de duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Uma das forças é elástica e a outra força é inércia. Nas extremidades acontece isso. Certo? A elástica atua só embaixo, porque a mola só está conectada ao bloco de baixo. Então, em cima, eu tenho que ter outra força para segurar a inércia, para evitar que ele vá para a inércia. No caso do carro, quem é que evita que o passageiro não seja jogado para frente? O cinto de segurança. Então, o cinto faria o papel de força bloqueadora, porque se a pessoa está livre, ela é jogada para frente. A mesma coisa aconteceria aqui. Se esse bloquinho em cima do emão aí, ele não tivesse atrito, na hora que ele parasse, ele seria jogado para a esquerda e não ficaria parado. Certo? Então, assim, você está pegando ele indo para a esquerda, mas se ele voltasse para a direita, aí seria ao contrário. Exato, exatamente. Pronto. Se esse sistema estivesse indo para a direita, a força elástica puxaria para a esquerda. Pronto. Olha só, a força elástica, ela sempre aponta no sentido oposto. Então, se ela aqui apontou para a direita, é porque eu estou considerando que eles estão indo para a esquerda. Certo? Ou seja, a elástica está empurrando de volta. Se eles estivessem indo para a direita, a elástica puxaria. Tá bom? Então é só olhar, Ricardo, como é que eu identifico o sentido do movimento? Olha para a força elástica. Se ela apontou para a direita, o movimento é para a esquerda. É sempre ao contrário. A força elástica sempre atua ao contrário. Nunca no mesmo sentido. Tá bom? Tá certo, obrigada. Então vamos lá. Queremos saber qual é o coeficiente de atrito. Ricardo, para saber o coeficiente de atrito, eu tenho que encontrar aquela aceleração ali, Carol. Como é que eu vou descobrir essa aceleração? Galera, olha só aqui embaixo. Eu disse que a força elástica e a força Mzão A, elas se equilibram, certo? Ó, Mzão A, que é a inércia do bloco de baixo, é igual a força elástica, Kx. Quanto é o Mzão? 9. Aceleração, sei não. Quanto é o K? O K é quanto? Vixe, eu não sei o K não, Ricardo. Ó. Vala-me Deus. Então, deixa o K aqui. Quanto é o X? O X é a amplitude. Cadê a amplitude? Aqui, ó. 30. 0,3. Bom, eu preciso descobrir a aceleração e não tenho K. Tem como eu descobrir esse K? Tem. Porque ele me deu aqui, galera, ó. Ele me deu a pulsação. Ele me deu a frequência, na verdade, né? Ó. 10 oscilações em 20 segundos. Frequência de oscilação. Número de oscilações por intervalo de tempo. São 10 oscilações a cada 20 segundos. Frequência, meio segundo. Período, inverte. Tem uma formulazinha, pessoal, pronta para esse caso, para você descobrir o valor de K, certo? Ou para você achar o valor de K. Que é usando o período do MHS. Qual é a forma do período? Vocês sabem, né? Sabem não. Então pronto. Ó. O período de um MHS é 2π raiz de M sobre K. Ah, Ricardo. Então, se eu pegar aquele 2 segundos e dividir por 2π, eu vou ter M sobre K. É. Então é o seguinte, ó. Como eu disse, tem uma formulazinha pronta para isso, viu? Tem uma formulazinha pronta para isso. Ó. Eu vou botar aqui, ó. T sobre 2π. Vou elevar os dois lados ao quadrado. E aqui vai ficar M sobre K. O K, gente, vai ser quanto? Sobe o K, desce esse T2 sobre 4π2.
Então vai ficar aqui, ó. M. Quando eu passar para outro membro, vocês concordam que vai ficar 4π2 sobre T2? Porque vai inverter, né? Quando uma fração troca de lado da igualdade, ela inverte. Então aqui ficaria 4π2 sobre T2. Pronto, o K é isso aí. Massa, no caso de quem, Ricardo? Do corpo que está oscilando. Mas, Ricardo, peraí. Esse é um oscilador. Até eu concordo. Agora, para a mola, essa mola vai sentir que força? Vai sentir só a massa Mzinho ou vai sentir as duas massas? Na verdade, aqui, galera, a massa que está oscilando é a massa toda. É como se isso aqui fosse uma coisa só. Vale mesmo? É mesmo. É como se um bloquinho tivesse apregado no outro. Já que eles não se movem um em relação ao outro, tudo funciona como se os dois fossem apregados um no outro. Entendeu? Como não tem movimento relativo, é como se os dois blocos fossem um só. Então aqui, ó, você precisa colocar a massa do outro bloco aqui, ó. Não é uma questão trivial, tá bom? É uma questão nível quê? US. Ixi, pois é. É uma questão nível US. De onde? Lá do Paraná. E tem muitas outras, viu? Deixa eu fazer aqui passo a passo, né? Pra galera não infartar. Não ficar com raiva de mim. Ó, T2 sobre 4π2 igual M sobre K sobre Mzinho mais Mzão sobre K. K igual. Agora sim, ó. 4π2 que multiplica M1 mais Mão sobre quem? T ao quadrado. Vamos substituir. M1 mais Mão, 10. Π ao quadrado, pessoal. Ó, π ao quadrado, se nada for dito, é aproximadamente 10. Mas aqui ele falou que o π era 3, então vamos jogar o jogo. Π ao quadrado é 9. Então aqui, ó, 9 vezes 4, 36. E o t é 2, né? 2. Vai ficar 360 dividido por 4, né? Ó, aqui é 4. Pronto. 360 dividido por 4. Vou botar aqui, ó. Eu não disse que era uma questão fácil, né? Eu não menti para vocês. 360 por 4, 90. 90 vezes x. Esse x é a amplitude, ó, que aqui é 30 centímetros, 0,3. Duda, leva tua mão. Pois não, Duda? Podia usar também a função horária da aceleração, né? Para descobrir. Muito bem observado, Duda. Muito bem observado. É. A Duda aqui me deu um puxão de orelha agora, ó. Eu estava seguindo uma linha muito comprida, a Duda me deu uma sacada aqui muito melhor. Pronto. Duda, perfeito. Maravilhoso. Porque até esse momento nós estamos tratando de MHS. Certo? Então, daqui a pouco eu vou apresentar. Vou botar aqui agora logo para a Duda. Ó, o que a Duda está sugerindo é que nós encontremos a aceleração máxima do MHS. Galera, a aceleração do MHS é menos... Muito bem, Duda, parabéns. Ômega 2A. É porque, assim, pessoal, às vezes, é o cansaço da semana que deixa o professor meio lesado. Aí, quando vem um aluno que nem a Duda, o professor, opa, me liguei. Né? O cara tá lesado, né, Duda? Vai ser de um supapo, ó. A cosseno de ômega t mais φ0. O que a Duda está sugerindo, pessoal, é que nós troquemos essa parte aqui, ó,
A cosseno de ômega t mais φ0 por x. E aí, a sacada da Duda, muito top, Duda, é que a aceleração máxima em módulo seria ômega 2 vezes A. Só isso. O que nós estamos aqui penando para encontrar é essa aceleração. Então, se você voltar aqui à fita, né, deixar de fazer o que eu estou fazendo, você vai descobrir a aceleração facilmente. Ricardo, dá quanto? Só para saber. O ômega é quanto? O ômega é 2π. Duda. Oi. Tá certo. Tá certo. E radiano. Tá certo. Ó. Ômega 2π sobre t. E esse t é o inverso da frequência, né? Ao quadrado vezes a amplitude. Só para vocês verem que vai dar a mesma coisa. O 2π seria 6 ao quadrado, 36. O t é quanto? 2 é? 2. Então dá 6 por 2, 3. Aqui é 9, né? 9 vezes 0,3. 2,7. Aceleração. Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa. Aqui, pessoal. Muito bem, Duda. 1. E aqui, ó. Dá quanto? 30. Peraí, eu fiz certo aqui? 30 vezes 0,3. Dá 9. Não é não? Ó. Quando você fizer aqui, ó. 90, você pode voltar aqui uma casa, ó, e matar esse zero aqui. Vai dar 27 de um lado e do outro lado vai ser 9. 27 por 9 é 3. Né? 27 por 9 é 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Seria a aceleração. E aqui, tá dando quanto? Ó? 2 vezes π. Dá 6, né? 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 0,3. 2,7. Ah, saquei, Duda. Sabe o que está acontecendo aqui? É por causa da aproximação. Só isso. Eu ia falar para vocês o seguinte, pessoal. Se ele não disser nada sobre o π ao quadrado é 10. Então aqui, ó. Ia ficar 40. Ele falou que π era 3. Oi? Ele tinha falado que π é igual a 3. Não entendi. Ele falou que π é igual a 3. Exatamente. Mas se ele não dissesse nada sobre o π, olha só, ia ficar 2 ao quadrado 4, π ao quadrado 10. 40 período 2, ó. Então ia ficar 40 dividido por 4, porque é π ao quadrado. E 10 vezes 0,3 ia dar cravadinho o 3. Fazendo desse jeito, Duda, que é o jeito inteligente que você colocou, fica complicado, porque olha só, se eu usar o π que ele deu, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 0,3. Ia ficar 2,7. E usando essa maneira aqui, dá 3 cravado. Então vamos ver qual das duas ele considerou. Ó, deixa eu continuar aqui. Então, descobrimos a aceleração máxima desse MHS. Aí você volta para esse bloquinho aqui, ó, e diz assim, ó, que o FAT, ou seja, μ vezes a força normal, que é M1, gravidade, vai ser igual a massa que está em cima vezes aquela aceleração. O μ é o que nós queremos saber. O A é a aceleração, que é 3, sobre 10, que é a gravidade. O μ seria 0,3. 0,3. Não sei qual foi o gabarito que eu dei aqui, se foi 0,3. O gabarito é B, 0,27.
0,27, pronto. Então ele pegou aquela sacada lá da Duda. Pronto. Agora, sacanagem é o cara dar aqui as duas opções, né? Se você fizer desse jeito, que é o jeito mais trabalhoso, que foi o que eu vi de primeira, você encontra 0,3. Se fizer do jeito mais top, que é o da Duda, que a aceleração máxima é ômega 2 vezes A, dá 0,27. Era para não ter esse item, né? Assim, porque o cara pode balançar, né? Eu encontrei 0,3. O outro fez de outra maneira e encontrou 0,27. Mas ambas as maneiras estão corretas. Certo? Uma coisa que eu tenho aqui a acrescentar, aproveitando aqui a Duda. Às vezes, você, na hora da prova, não vai ter a melhor sacada. A sacada que você tiver vai ser a melhor. Né? Porque o Ricardo fez de um jeito mais fácil que eu não me lembro. Se não lembro, não adianta. Eu aqui, agora, eu pensei desse jeito, em aplicar a inércia embaixo e em cima. A inércia embaixo, para encontrar a aceleração do sistema, né? E depois a inércia em cima, para encontrar o Mi. Mas você podia ter feito o cálculo da aceleração máxima do MHS. Ricardo, esse aqui sempre funciona, sempre. Você sempre vai poder calcular a aceleração máxima usando ômega 2 vezes A, tá bom? Beleza. Esse método teu aí, Ricardo, seria bom para quando? Quando você não souber a amplitude. Né? Quando não souber a amplitude, esse aqui é o melhor. Então, pronto. Resposta 0,27, ele usou a sacada de calcular a aceleração máxima do MHS. Sem usar inércia. Ok. Tranquilo. Agora vamos para a próxima dúvida, que é a de número 23. 23 são parecidas, 19, 25, 28. 23. A 23 é a questão também semelhante a essa anterior. Pronto. Essa questão há poucos dias não tinha no YouTube resolvida. Agora já tem no meu canal. Uma questão linda também, Duda. Muito linda. Olha aqui, ó. Mesmo esquema da anterior. O sistema está oscilando para lá e para cá. Esses bloquinhos estão, né, unidos, vamos dizer assim, apenas pelo atrito. Ele quer saber qual o atrito necessário, ou melhor, qual a máxima velocidade. Mais massa ainda, né? Ele quer saber a velocidade máxima. Qual a máxima velocidade que esse sistema pode ter, de modo que os dois bloquinhos não se separem. Aí, mais uma vez, isso pode acontecer nas extremidades, onde a coisa é extrema, né? Extremidade, extrema. Bom, e aí como é que funciona? Mesmo lance da anterior. Vamos supor que isso aqui seja a extremidade direita, para aproveitar a figura. Vamos supor que aqui seja a extremidade direita, o mais A. Como é que as forças atuariam aqui? A força sobre o bloco eminho seria a elástica. Chegou na extremidade oposta, a mola está puxando de volta, certo? E o bloquinho, se não tivesse ninguém puxando de volta, ele permaneceria em movimento. Então, nesse instante, a inércia desse bloco está sendo, digamos, equilibrada pela força elástica. Elástica equilibra a inércia. Quando eu falar inércia, você pensa em MA. E aqui, ó, é a KX. E cadê o bloco de baixo? O bloco de baixo está sem atrito em relação à superfície. Ele só vai junto com o bloquinho por causa do atrito entre eles, né? Para saber a velocidade, o que é que eu posso fazer? Bom, essa é uma questão, Duda, muito interessante. Ó, você falou sobre a aceleração máxima ser igual a ômega 2
vezes a amplitude, né? Mas você sabe, Duda, que a amplitude vezes o ômega, isso aqui é o V máximo? Tinha pensado nisso? Porque em qualquer instante eu posso dizer que a velocidade do MHS é ômega vezes A. Ou seja, pulsação vezes, desculpa, ômega x. No máximo, ômega vezes amplitude. Você tem que pensar no ômega, pessoal, como se for. Desculpa. Você tem que pensar na velocidade do MHS como se fosse em movimento circular, que é ômega vezes R. O problema é que no MHS não é toda hora R, né? O X vai variando, o X varia. No movimento circular é só R, porque o R não varia, né? Mesma distância. Então, pronto, eu posso usar esse mesmo raciocínio. Como é que eu vou descobrir a aceleração máxima que eu posso imprimir aqui? Pelo bloquinho de cima, né? A máxima aceleração que ele pode sofrer é aquela que produz esse efeito. Mas, Ricardo, você está esquecendo do atrito, né? Esqueci o atrito. O atrito aí apontaria para onde, Duda? Para a direita ou para a esquerda? Se esse bloco está indo para a direita, ele tende a escapar para a direita, o atrito seria para onde? Para segurar o bloco. Evitar que ele escape para a direita. Esquerda. Esquerda. Exatamente. Para esse bloquinho não escapar para a direita, o FAT vai atuar para cá. Então, bota aqui o FAT. Ó. Então, pronto. Nessa expressão aqui, eu colocaria Kx mais FAT, ambos trabalhando para esse bloquinho não escapar. E quem está querendo que ele escape é a inércia. MA. Beleza. Kx mais o FAT vai ser Mi vezes normal, que é mg, supondo tudo na horizontal, igual a MA. Ele quer saber, Ricardo, a aceleração. Ótimo. A aceleração aqui seria... esse A é a amplitude, viu? Esse A é a amplitude. Kx é a amplitude. K vezes A, no caso. K vezes A mais Mi mg, tudo isso sobre M1. Então, essa aqui é a aceleração máxima que o sistema pode apresentar de modo a não escapar. Mas se eu fosse aplicar o pensamento da Duda, de aplicar a aceleração máxima com a pulsação, aqui nós não temos pulsação, né? Então ficaria complicado. Mas como é que eu posso calcular essa pulsação? Tem jeito, certo? Tem como calcular a pulsação, sim. Como? Um jeito especial. Ó, pulsação é 2π sobre T. Mais esse T, pessoal. Esse T não é 2π raiz de M sobre K? Só que eu vou inverter. Né? Deixa eu colocar aqui de um jeito que vocês vão entender melhor. Esse T é 2π raiz de M sobre K. Então, se eu passar o 2 aqui para baixo, vai ficar 2t sobre 2π. Só que eu quero, Ricardo, é 2π sobre T. Então, ótimo. Passa o T para baixo aqui, ó. Vai ficar 2π sobre T. E esse radical eu jogo para o outro lado, trocado. K para cima, massa para baixo. Na raiz. Então, isso aqui seria a pulsação. Direto.
raiz de K sobre M. No caso aqui, o M é a soma, né? No nosso caso aqui, esse M é a massa do conjunto, que está oscilando. Ó. M mais Mão. Certo? Então, meu filho, a coisa já acabou. Por quê? Eu vou substituir ali em cima. Na aceleração máxima, que seria ômega 2. Eu estou achando, Duda, que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui o jeito mais fácil. Na aceleração máxima, que eu tenho aqui embaixo, Ka mais μmg sobre mzinho. Já está aí a máxima. Vou só substituir aqui, ó. Vou só substituir. Vai ficar aqui, ó, Ka. Eu repito para vocês, ó. Não é assim. Eu posso não estar vendo a saída mais simples agora, certo? Aí a gente vai juntos vendo saídas e ajustando esse... Uma aqui, uma ali. Para essa questão aqui, essa minha saída parece que está boa. Ômega 2π sobre T. Não. Ômega é só raiz quadrada de K sobre M mais Mão vezes V máximo. Esse ômega A já é V máximo. E agora é só fazer conta, né? Agora é só fazer conta. Deixa eu passar esse aqui para frente. Eu vou duplicar esse quadro. Vou tirar o enunciado aqui para ganhar espaço. Afasta para cá. Ó. Pronto. Para a gente encontrar o V máximo agora, é só fazer as contas. Esse radical vai passar para o outro lado, invertido. Eu acho que eu estou fazendo certo, eu acho. V máximo igual. Passa para o radical. Vai esse M mais Mão para cima. É porque aqui, ó, ele já fez... Ele deixou, né, o radical. O radical foi deixado aqui no item. Então, esse K vezes A seria quem? Seria... Calma aí. A aceleração máxima para a esquerda. Olha só, Duda, o que eu fiz aqui. Ó. Eu fiz uma coisa aqui meio doida aqui. Ou não? Para a esquerda, Fat Kx. Para a direita, MA. Então, MA, Kx mais μmg. Por que o Kx, ou K vezes A, ele não está aparecendo na resposta? Javier. Ele quer entrar? Professor? Opa, tá aí, o João. Dá para escutar? Eu não sei se esse microfone presta. Tá bom. Tá. Dá para fazer um sistema entre eles dois, não? Usando um bloco grande para conseguir isolar o Kx. Dá sim. O grande, depois só o pequeno, para saber quanto é que vale o Kx. Dá sim. Obrigado. Gente, vocês estão me pedindo questões complexas, né, que eu não fiz antes da aula. Não decorei as questões. Então, assim, você faz hoje e amanhã não sabe mais fazer. Acontece, até com bons alunos, certo? Imagino que o professor está cansado. Então, vamos lá. A gente não quer que apareça na questão esse K vezes A, né? Vai ter que ser eliminado. E aí, dica do nosso colega aí, João Vitor, é a gente fazer
é uma outra equação aqui embaixo. Porque é o seguinte, ó, nesse momento que o bloquinho foi para a direita, nós temos também a inércia desse bloco aqui, ó, Emão vezes A. E essa inércia do bloco Emão vezes A, muito bem, vai ter a mesma intensidade do FAT. Então esse FAT, ele vai ser Emão vezes A. Deixa eu reduzir aqui esse negócio. Deixa eu ver, já estava ok aqui, ó. Só reduzir. Reduzir aqui. Pronto. Ó, pegando o bloquinho de baixo, vou ter aqui FAT igual a Emão vezes A. Então, o que que nós queremos? Nós queremos tirar do jogo o K vezes A. Como fazer isso? FAT aqui vai ser Mi, Mzinho G, igual Mzão A. Então, a aceleração máxima. Olha só que legal, meu filho. Ó, mais uma vez, Duda. Gente, é só o cansaço, viu? É só o cansaço. Daria para achar facilmente a aceleração máxima aqui, Vitor. Olha que fácil seria, cara. Né? Ia ficar Mi, Mg, sub Mzão, ó. Pronto. Achamos a aceleração máxima do NHS. Que top. Né? Que top. Então, cara, manda isso aqui para o espaço. Isso aqui fica claro, né? Então, aqui, ó, vou só fazer a correção bem aqui, ó. Aqui, a aceleração máxima ia ser Mi, Mg. Viu, Duda? Às vezes, aquela sacada não é a melhor. Só pode repetir de novo, que eu me perdi um pouco. Pronto. Olha só. A gente pode encontrar a aceleração do sistema usando qualquer um dos blocos, porque naquele momento os dois blocos têm a mesma aceleração. Então, pegando o bloco de cima, o que nós tivemos? Ó? Isso aqui. Ixi, apaguei muito aqui, ó. Não vai voltar não, vai? Voltou, pronto. Então, pegando o bloco de cima, o que eu encontrei? Mzinho A para a direita, que é a inércia. Aí, puxando de volta, tem um Kx e tem um FAT. Então, gerou essa equação aqui, ó. Então, isso aqui seria a equação, seria a aceleração do nosso MHS, pegando o bloquinho de cima. No entanto, se nós pegarmos o bloquinho de baixo, olha que fácil fica a conta. Como assim, Ricardo? Porque, ao invés de calcular a aceleração desse jeito monstruoso, eu pego o FAT, que está puxando o bloco em mão para a esquerda, e a inércia para a direita. Olha só a aceleração Mi, Mg sobre mão. Só isso. Só isso. Muito mais fácil, né? Mas os dois são a aceleração máxima. Os Pode dois, pegar qualquer um. os dois são a mesma coisa. Ricardo, como é que eu vou ter essa sacada? Treinando. Treinando. Ó, Mi, Mg sobre mão. Essa é a aceleração máxima. E agora? Agora é só fazer a continha. Vou jogar para o outro lado esse radical. Mas o João Vitor foi providencial. Pessoal, essa aula aqui, que nós marcamos, eu já estava um pouco cansado, né? Geralmente, quando eu marco aula com vocês, eu espaço uma aula entre outra exatamente para evitar o cansaço. Porque a gente cansa e às vezes fica com a mente um pouco mais lenta, né? E eu faço questão de fazer as questões praticamente ao vivo. Eu não decoro antes. Já fiz a questão? Já fiz. Está aqui no computador. Eu olhei antes? Não olhei. Porque eu quero ter essa sacada com vocês. Mas, claro, quando for uma questão monstruosa demais, eu dou uma olhadinha antes para não perder tempo, né? Porque eu sei que o tempo de vocês é precioso. Ó. Mi, Mg sobre Emão
E aí eu passo o radical invertido. Eu acho, Vitor, que da outra vez eu não tinha tido essa sacada não, viu? Eu fiz do modo bruto da outra vez. Eu sofri mais. Ó, raiz quadrada de M sobre mão sobre K. Morreu a questão. Acabou-se a questão. Olha que loucura, né? Se você encontrar a aceleração pelo bloco de cima, dá uma coisa monstra. Se fizer pelo de baixo, dá uma bobeirinha. Dá uma bobeirinha. Pronto, morreu a questão. Resposta: Mi mg sobre mão vezes raiz quadrada de m sobre k, item B. Item B de bola. Já pensou? Só pela escolha, escolhi o bloco de cima, deu um trabalho enorme. Pelo de baixo, rapidinho. B de bola. Ok? Lembrando que essa matéria e essas questões não são triviais. São questões de altíssimo nível, tá bom? Só para vocês... Será? Eu estou preocupado com a UES. A UES pode cobrar dessa aqui? Pode cobrar. Mas vão ser questões de alto nível, segunda fase, que vão definir a vaga. Bom, tem a questão aqui, número 25 da EFON. Deixa eu ver quais as próximas aqui. Tem a 25 e 28. Interessante, ó. Ninguém pediu a da Escola Naval. A 27. Por que, Duda? Que ninguém pediu a 27? Mas eu achei muita questão, eu não coloquei. Você achou o quê? Eu tinha colocado muitas questões, aí eu ia deixar para você terminar e eu colocar depois. Ah, certo. Porque, para mim, essa 27 é a mais linda de todas. A 27 e a irmãzinha dela também aqui, da UES. A UES colocou uma igual... Não, eu consegui fazer. Agora, a 27 eu fiquei em dúvida. Tipo, eu marquei o item errado. Pronto. A 8ª você conseguiu fazer? Consegui. Olha que massa. Pois a Assim, 27... a 8ª é basicamente a dedução da fórmula, né? Da velocidade ao quadrado. A 8ª. eu fiz a 8ª É pensando... para fazer até por eliminação, assim, se você souber a fórmula. Essa 8ª eu fiz pensando em quê? Eu fiz pensando naquela equação fundamental da trigonometria. Eu usei isso. Nessa aqui, ó, na 8ª. Eu usei a relação fundamental. Eu vi que uma coisa tinha a ver com seno, a outra com cosseno. Que os ângulos eram os mesmos. Eu levei tudo ao quadrado e depois somei. Para dar igual a 1, né? Eu usei o mesmo raciocínio para a questão número 27 da Escola Naval. Na verdade, essa da Escola Naval, gente, é igualzinho da UES. Aí a pergunta, quem copiou de quem? Como aqui a UES colocou em 2023 e a Escola Naval 2017, ó, a Escola Naval foi copiada, no caso. Olha aí, ó. São duas questões muito parecidas. O que ele quer aqui, ó, na questão 8 da UES, a relação procurada para V2. E a da Escola Naval, V2 em função... É a mesma questão. É a mesma. Eu entendi o que eu errei na 27. É que na hora que eu fui levar o W ao quadrado, eu não levei o denominador. Aí por isso que eu marquei errado. Então pronto. A 8ª e a 27 são irmãs. Sendo que a UES aparentemente copiou a Escola Naval. Você pode ver aqui, ó. Outra coisa que eu percebo é essa relação UES, Escola Naval, UES e AFA. Então vocês vão encontrar muitas questões nas minhas listas que são ou da Escola Naval ou da AFA. Porque a UES tem essa pegada forte também, tá bom? Então, nesse caso, deixa eu fazer aqui a questão que você pediu, a 25. Ou seria a 19 antes? Já foi 19, né? Não. 19 não foi. Vou fazer a 19. Pessoal, só por causa do tempo, que eu vou sair daqui a pouco, eu vou escolher para mim uma delas para fazer, só por causa do tempo. A 28, 25
Manda alguém escolher, porque eu já coloquei todas as questões. Escolham, gente. Vou pegar aqui a 28. Não, a 28 não, Duda. A 28 não, Duda. A 28 é tranquila. É tranquila a 28. Ó, a 29, ela é muito mais trabalhosa, porque tem um movimento com delay. A 29. Mas eu vou fazer aqui a 28 só para você ver. De repente você escorregou em alguma coisinha boba. Pessoal, eu acho que nem todos vocês que estão aqui comigo têm o PDF, né? Mas eu posso pedir para a Duda compartilhar, caso vocês sejam do grupo da Duda. E quem não tiver, entre em contato comigo, né? Que eu compartilho também, tá bom? Essa aqui é a nossa aula, digamos, experimental, para a galera me conhecer, saber que o Ricardo tem umas questões massa, umas sacadas legais, e de vez em quando se enrola, porque o cansaço pega todos. Vamos com calma, né? Com calma. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo X e em torno da origem dos espaços, segundo a equação tal. Sabendo que X é dado em metros, t em segundos, no instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração do corpo vale quanto? Olha que legal. Quando a velocidade é nula. Quanto vale a aceleração? Onde é que a velocidade se anula? Nas extremidades. E quando essa velocidade se anula, o que eu posso dizer sobre a aceleração? Nas extremidades. O máximo? É máxima. E aí mata a questão, né? Mata a questão porque você, Duda, está afiada nesse lance de velocidade máxima. Já me salvou aqui mais de uma vez hoje. Você e o João Vitor. Eu acho que o mais fraquinho aqui de hoje sou eu. Ó, aqui mais A e aqui menos A. Então, quando o bloco está nas extremidades, são aqueles pontos em que ele para voltar. Então, ele está perguntando o quê? A aceleração máxima. Pronto. Aceleração no instante em que o V é zero chama-se máxima. E essa aqui nós já vimos hoje em outros episódios dessa mesma série, que era ômega 2 vezes amplitude. Quanto é ômega, professor? Está aqui dentro, ó. Aqui não é ômega t mais φ0? É certo. Né? O ômega 2 ao quadrado. E a amplitude é 5. 5 vezes 4, 20. Era só isso. Galera, o que eu queria dizer para vocês, agradecer a presença de quem está aqui, os que vão ver depois, e dizer que o trabalho é feito assim. Questões de alto nível de qualquer parte do Brasil. A gente vai resolvendo nas aulas. Ok. A gente vai resolvendo nas aulas as questões. E caso surja uma dúvida, como aconteceu aqui, ó, se acontecer alguma dúvida em algum ponto, a gente dá aqui uma dica, né, explica por que é isso, por que é aquilo, mas coisas pontuais, tá bom? A ideia é que nós possamos desenvolver as melhores sacadas. Quando você, aluno, tiver uma percepção que eu não tive, diga no chat, diga para mim, Ricardo, ó, e se fizer assim, eu vou acatar na hora. Por exemplo, o João Vitor aqui, ó, foi crucial, cara. Eu tentei fazer por cima, deu um trabalho desgraçado. Por baixo foi 2 toques, né? Então, o nosso trabalho gira em torno disso. Questões de alto nível para ser resolvidas por vocês em casa antes de mim. Eu mando a lista antes. No encontro, a gente vai resolver juntos. E se precisar, revisamos a teoria, tá bom? Então, quem ficou interessado, o meu WhatsApp está aqui embaixo. Me procure. Nós estamos prestes a começar um treinamento coletivo. E aí, quem tiver interesse, me procura o mais rápido possível para a gente fechar e começar o trabalho de primeira, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo. Valeu. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau. Valeu.